Continuando então, pessoal, com a nossa série Apocalipse Explicado. E agora um momento bem terrível das Escrituras. Apocalipse 16. Vimos no vídeo passado Apocalipse 15 e a explicação. E aqui no Apocalipse 16 a gente encontra então as 7 pragas, as 7 taças sendo derramadas na terra. 7 taças da ira, da cólera do Criador. Verso 1. Ouvi vinda do santuário do céu celeste, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Esse ide é uma ordem. Vai ser dada uma ordem aos 7 anjos para derramar, despejar sobre a terra as 7 taças que nós vimos no capítulo 15, cheias da ira do Pai. É a porção da ira do Pai, de ira, de poder contra o pecado e contra os ímpios que estarão nessa terra aqui. Aqui já é um momento final da tribulação, porque esses eventos aqui acontecerão bem no final. Tá? Então olha só. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, e aqui homens é humanidade, tá? Todos os seres humanos, não é só masculino, tá? Portadores da marca da besta, ou seja, os que aceitaram a marca da besta, e adoradores da sua imagem. Os adoradores da sua imagem, a gente já viu o que é a imagem aqui, tá? A imagem não é uma pessoa normal, vai ser outra coisa. Nós vimos nos vídeos passados. Se você não viu, assista a playlist completa. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Meu irmão, o que é isso aqui? Vai ser o efeito, a consequência de quem aceitar a marca da besta. Vai vir úlcera maligna, tumor, na carne, na pele, e vai se alastrar pelo corpo inteiro. Nós temos uma referência aqui em Êxodo 9, 9 a 11, que essas pragas do Apocalipse são uma alusão um pouco parecida com pragas que já aconteceram na Terra, lá em Êxodo. Tá. Em Êxodo 9, diz: ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Tá. Ali no verso 10. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Uma alusão. Doença, ferida, tumor, úlcera nas pessoas que aceitarem a marca da besta. Isso aqui é só o início da punição para quem aceitar a marca da besta. O início da punição terrena. Tá? Muito grave isso. Então, é interessante que as pragas aqui, as 7 taças, dá a entender que elas atingirão apenas os ímpios. 3. Derramou o segundo anjo, então, a sua taça no mar. Veja, então uma praga vai atingir as pessoas diretamente. A outra praga, a segunda taça, o mar. E este se tornou em sangue. Mar aqui, água salgada. Os oceanos se tornaram em sangue. Agora não tem mais aqui 1/3 do mar, 1/3 das estrelas, 1/3 do céu, do ar. Não. É todo o mar. Aqui não vai ter misericórdia. É a ira pura do Criador na terra. Se tornou em sangue, ou seja, em morte, como sangue de morto. E morreu todo o ser vivente que havia no mar. Sim, meu irmão. O Criador, através dessas pragas, vai matar todo o ser vivo do mar. Ele mesmo vai matar.
Nossa, Deus é mau, Rômulo. Deus mata. É, o Criador mata. Ele criou, ele mata. Ele deu a vida, ele tira. Tá vendo como as pessoas não conhecem o Criador, meu irmão? As pessoas querem um deusinho, bonzinho, que faz todos os seus caprichinhos, egoístazinhos. É isso que as pessoas querem, só. Meu irmão, as pessoas não conhecem o Criador em sua totalidade. Ele vai fazer isso porque é o tempo final. Para acabar com todo tipo... não vai haver mais pesca aqui, não vai haver mais alimento aqui do mar, não vai haver mais nada no mar, nada. O oceano inteiro, todos os oceanos da Terra se tornarão em sangue, como de morto, sem vida nenhuma. Então todo ser vivente do mar vai morrer. Uma alusão aqui a Êxodo 7. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. Já aconteceu isso aqui uma vez. Só que agora vai ser em escala mundial. Juízo, meu irmão. Juízo. Juízo. Normal. 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios. Por que taça, pessoal? Por que taça? Porque é uma porção da ira do Criador. Vai ser despejado na terra. Rios e fontes das águas se tornarem sangue. Também alusão aqui a Êxodo 7:20. Veja, então ouvi o anjo das águas, ou seja, esse anjo aí derramando a taça nos rios e nas fontes das águas, agora é água potável, água doce, água de beber. Antes era mar, não bebe, mas tem vida lá. Tem comércio no mar, vai acabar com tudo. Agora água de beber. O que o anjo falou? Tu és justo, tu que és e que eras, o santo. Agora não tem mais o que há de vir, porque aqui ele já está prestes a vir. O santo, pois julgaste estas coisas. Por quê? Que o Criador é justo em transformar toda a água potável do mundo em sangue, para que as pessoas não bebam. Verso 6 está a resposta. Por quanto? Ou seja, por quê? Eis o motivo. Derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Meu irmão. Meu irmão, o Criador é justo, juiz. Perseguiram a igreja durante toda a tribulação. Mataram a igreja. O anticristo com seu exército e a imagem dele, o falso profeta, mandaram matar a igreja. Perseguiram os santos. Tanto os judeus messiânicos quanto eleitos gentios. Em toda a história da humanidade. Agora é tempo de darem sangue para eles beber. Eles não querem ver sangue? Os perseguidores da igreja não querem ver sangue? Pois terão sangue para beber. Vai ter muito sangue para beber aqui. Nesse momento, todas as águas potáveis do mundo se tornarão em sangue. Ninguém vai poder beber uma gota d'água pura porque não vai existir. Não vai. Tá? Então ele é justo porque ele julga essas coisas com equidade, com justiça. É assim, meu irmão. Perseguem a igreja, matam a igreja. O que o Criador vai fazer com esses ímpios aqui? Vai dar sangue para eles beber. Justo, não é? Totalmente justo. Obviamente que todos os peixes aqui de água doce vão morrer também. Sim, meu irmão. O Criador mata. Ele faz o que quer com a sua criação. Só que ele não mata como um assassino.
Não é uma contradição do mandamento lá de Êxodo, não matarás. Até porque lá não é não matarás, é não assassinarás. Ah, mas Rômulo, aqui o Criador está assassinando a sua criação. Meu irmão, ele é o Criador. Ele faz o que quer com a sua criação. Isso se chama soberania divina. Um atributo do Pai. Ele é soberano. E ele não está fazendo isso aqui por maldade. É por justiça. Até porque nesse momento aqui, a terra, meu irmão, já vai estar muito devastada. Esse aqui é só os atos finais, as taças. Tá? Ele precisa julgar os ímpios. Como eu falei em vídeos passados, se ele não julgar, ele é injusto. Todos pecaram e carecem da glória. Então derramaram sangue da igreja, meu irmão. Também sangue eles têm dado a beber. São dignos. Olha o que o anjo vai falar. São dignos disso. Meu irmão, são merecedores disso. Merecem isso. Plantaram isso. Tudo que o ser humano plantar, disso colherá. Está aqui. Isso é uma lei imutável. Gálatas 6, versos 7 e 8. É simples assim. Ouvi do altar que se dizia certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Juízos. São justos e verdadeiros. Está aqui. Esse é o Pai, meu irmão. Ah, mas desculpa, né? Pacete do dragão aí, para dicotomia marcionita. Pai não julga ninguém. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Veja. Nesse momento, o sol já vai estar, a claridade... Meu irmão, nesse momento aqui, é um período da história que vai estar muita treva, né, no mundo já. Aquelas fumaças que eu já falei... Os vulcões já vão ter que entrar em erupção, muita coisa. Já o sol já vai estar escurecido. Só que aqui tem um anjo específico que vai derramar um juízo aí, né, sobre a terra, atingindo o sol para que o sol queime os homens com fogo. Vamos ver o verso 9. Com efeito, os seres humanos se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. E nem se arrependeram para darem glória. O que você aprende aqui? Que provavelmente alguma coisa vai atingir o sol e vai fazer com que os seres humanos se queimem com o calor do sol. Não sei que se vai cair fragmentos do sol na terra, não sei que se vai cair fogo do céu, ou se é só realmente a luminosidade do sol que vai ser intensificada. Pode ser isso. Porque aqui diz que os homens se queimaram com um intenso calor. Não está dizendo que vão se queimar com fogo, e sim com intenso calor. Muito provavelmente... Bom, aqui diz queimar os homens com fogo, né? Mas... Bom, pode ser também que caia fogo também. Tá. Pode também ser as duas coisas. Tanto fogo cair do céu, do sol, quanto um calor mais intenso. E isso vai causar o quê? As pessoas vão blasfemar. Sabe quem é que blasfema? Não é nenhum salvo que blasfema. A blasfêmia não tem perdão. São ímpios que vão blasfemar. Ímpios, meu irmão, escute bem o que eu vou falar aqui. Olha o que o texto está ensinando. Ímpios sabem que um Criador existe. Também. Demônios também sabem. Demônios creem e tremem. Ímpios sabem que o Criador tem autoridade sobre isso aqui. Está aqui escrito. Ó, eles blasfemaram o nome do Criador, que tem autoridade sobre estes flagelos. Eles vão blasfemar do nome do Criador porque eles sabem que o próprio Criador, o Pai,
tem autoridade sobre esses flagelos, sobre essas pragas que vão cair sobre a terra. E são ímpios. Então eles sabem da existência do Criador. E sabem que é o próprio Criador que está fazendo isso, porque vão blasfemar. Vão colocar culpa no Criador. É isso que o texto está dizendo. Se eles vão blasfemar porque sabem que o Criador tem autoridade sobre isso, estão atribuindo a culpa ao Pai. Então eles sabem de tudo, meu irmão. Que o Criador existe, que o Criador vai punir a terra. Eles sabem. Só que eles não amam o Criador. Por isso são ímpios. Não obedecem ao Criador. Por isso são ímpios. E tem outro ensinamento aqui. Mesmo sabendo de tudo isso, olha aqui, nem se arrependeram para lhe darem glória. Não adianta. Mesmo com tudo isso, não vão se arrepender. Por que não vão se arrepender? Porque são bodes, porque são ímpios. O ímpio não se arrepende. Só a ovelha se arrepende. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens, ou seja, aqui, meu irmão, sempre que você vê homens, ó, tu tem que entender, não é? Muitas pessoas pensam, eu sou mulher, então não vai me atingir essas pragas. Meu irmão, são seres humanos, tá? Seres humanos. Os seres humanos se remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Por quê, meu irmão? Porque aqui vai ter homem e mulher, vai ter um monte de gente na Terra ainda. Um monte entre aspas, né? Muita gente já vai ter sido morta aqui. Então, o trono da besta é o reino da besta. Derramou o quinto, então, a sua taça, ou seja, a porção da ira do Criador, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Essas trevas aqui é num sentido... Não é apenas num sentido escurecido, trevas. É outro sentido. Por quê? Porque vai causar dor nas pessoas. E os seres humanos remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram de novo o Criador do céu e da terra por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Veja, o que então tornou em trevas? Alguma espécie de consequência vai surgir para os seguidores da besta. Consequência física e também espiritual. Dor. Essa expressão remordiam a língua, é uma expressão para dizer que sentiam muita dor, por causa da dor que sentiam. Então, alguma coisa, talvez a marca da besta vai causar essa consequência. Também, né? Muitas coisas ruins vão acontecer na Terra a quem aceitar o sistema da besta, meu irmão. Ao ponto que eles vão blasfemar do Criador de novo. Por quê? Por causa das angústias, dores e das úlceras, das feridas que sofriam. E mesmo assim não vão se arrepender das suas obras. Não adianta. Muito terrível isso aqui. E é o justo juízo a esses ímpios, cara. Esses mesmos ímpios aqui, são os que vão se alegrar pela morte das duas testemunhas que nós vimos já aqui. Condenados, tá? Verso 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Meu irmão, eu já fiz vídeo sobre isso. Quando secar o rio Eufrates, vai abrir um caminho para que reis do Oriente, presidentes do lado, enfim,
do mais oriente possível, né, do nascimento do sol. Ou seja, quando fala do nascimento do sol, de uma perspectiva de Israel, tá? De Israel. Então, ao leste de Israel, os presidentes que estão lá vão fazer guerra. Vai secar o rio Eufrates para eles poder atravessar ali com frotas para atacar Israel pela última vez. 13. Então vi sair da boca do dragão, que é o Satanás, diabo, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs. E aqui, meu irmão, é bem bizarro isso. João está tendo uma visão e ele viu esses espíritos. Os espíritos eram semelhantes a rãs. Talvez a cabeça, o rosto semelhante a rã. Tá? É daí que tiram a tese dos reptilianos e essas coisas. Eu não vou dizer que isso aqui é verdade, é reptiliano, mas eu estou dizendo que João simplesmente teve essa visão e viu espíritos imundos. Demônios, né? Demônios, ele viu demônios, então. E olha que coisa bizarra, né? Ele viu sair da boca do dragão. O dragão é o Satanás. Então Satanás tem demônio dentro? Viu sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Por quê? Porque a besta e o falso profeta aqui são aqui é o anticristo. E o falso profeta é o profeta final, né? Então, para teólogos de meia pataca que dizem que a besta é Nero, meu irmão do céu, como é que a besta é Nero, cara? Isso aqui vai acontecer no final da tribulação. Nero tá morto, cara. Tá falando aqui do anticristo e do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Já aconteceu o grande dia do Deus Poderoso? Não. Então como é que a besta é Nero? Então sim, espíritos de demônios influenciam pessoas, meu irmão. Operadores de sinais. Cuidado com os sinais que você vê por aí. Ah, tem gente curando, tem gente ressuscitando pessoa, tem gente fazendo curas, braço crescer, perna crescer, adivinha RG, faz fogo cair do céu, pozinho de ouro na mão. Sei lá o que mais aí, cara. Reveladuras profetadas. O cara adivinhou a cor da blusa que tá dentro da bolsa. Não sei o que, profetiza. Cuidado com isso aí, cara. Existem espíritos de demônios que operam sinais. Operam milagres. Operam um monte de coisa. Eles fazem realmente as pessoas verem coisas. Cuidado. Cuidado. A árvore é conhecida pelos frutos, biblicamente falando, e não pelos dons. E não por milagre. Cuidado. Fruto. Boa obra. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Tem isso nos profetinhas de hoje? Nos teólogos de hoje? Nos pregadores de hoje? Esses espíritos de demônios não estão... Claro, aqui esses aqui está se dirigindo que é sobre esses 3. Mas tem muitos outros espíritos que operam em muitas outras pessoas. Eles se dirigem aos reis do mundo inteiro. Ou seja, meu irmão, e hoje você está vendo um monte já de líderes aí, né? Viajando e se dirigindo a outros presidentes. Quando fala reis do mundo inteiro, meu irmão, são os presidentes de hoje, tá?
e com o fim de ajuntá-los para a peleja, a guerra final do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é quando eles vão planejar aqui para se reunir para atacar Israel, para destruir Israel. É disso que se trata. Outras bases bíblicas para o Apocalipse, segundo a TS2. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Sinais, ele vai fazer sinais. Ele vai fazer um monte de sinais, meu irmão, milagre. As pessoas vão seguir, cara. Por quê? Porque as massas gospel ignorantes, se ele faz um sinal lá, se ele faz um milagre, um aviso, um negócio. Então ele é de Deus. Pronto, ele é de Deus. Isso aí. Apocalipse 13:13 também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O anticristo vai fazer isso aqui. E as pessoas, fogo cair do céu. É de Deus. É de Deus, cara. Só pode ser de Deus. Ele está fazendo uma coisa sobrenatural. É de Deus. Demônio? Não, demônio não. Tá aí. Hoje, o que mais me indigna, é a falta de discernimento espiritual das pessoas. Em acreditar em qualquer idiota, em qualquer palerma que bosteja qualquer idiotice. E os frutos, amigo? É o próprio diabo que vai fazer isso aqui. E as pessoas vão dizer que é de Deus. Verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Quando o Messias fala aqui é o Messias está falando, tá? Que vem como o ladrão é quando se menos se espera, quando ninguém está esperando. É aí que o ladrão vem. A igreja tem que vigiar. Por isso que ele fala que é bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes. Vestes é uma simbologia aqui para obras. Para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Quando você não tem obras, quando você não apresenta frutos, é a mesma coisa que você está andando nu. Você está em pecado, você não está apresentando boas obras, bons frutos dignos de arrependimento. Vigie. 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou Armagedon, como você quiser aqui. E esse local em hebraico é uma região onde vai haver, de fato, ali uma grande guerra. Uma grande guerra. É um local já bem conhecido. E vão se ajuntar. Talvez, muito provavelmente, é aqui que vai acontecer o pisar também do lagar, como a gente viu no capítulo anterior, porque é aqui que vão se ajuntar para fazer a guerra, meu irmão. Tá. Então se derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E aqui é o fim. O sétimo anjo é o fim. Veja como é bem final isso. Aqui está muito resumido o 16, né? Mas aqui que vai acontecer uma grande guerra. Pelo ar, saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Pelo ar, feito está. É o fim aqui. Tá? Final de um outro ciclo. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Meu irmão, esse terremoto aqui é o terremoto final. Vai acabar com tudo na terra. Veja, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões. A gente encontra isso também aqui em Apocalipse 8. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Mesma coisa, veja como está em ciclos. Esse grande terremoto aqui vai ser o maior terremoto já visto em toda a terra. Vai destruir com tudo.
Todas as cidades vão ser destruídas, construções vão ser destruídas, não vai ter mais o que fazer aqui. É a última coisa que vai acontecer. 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se o Criador da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A grande cidade, alguns dizem que aqui é a própria Jerusalém. Outros vão dizer que é Roma. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Então vai haver uma rachadura na terra inteira, tá? Várias, inclusive. Caíram as cidades das nações. O terremoto vai ser tão grande, a destruição aqui vai ser tão grande nesse final da tribulação aqui. Todas as construções, prédios, casas, vai ser destruído. Tudo vai ser acabado, tá? Lembrou, o Criador não tem amnésia para estar lembrando, tá? Aqui é uma linguagem antropomórfica para dizer que o Criador ele vai punir a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, com a sua ira. Vinho do furor da sua ira. É uma coisa bem... Tá? Um juízo pesadíssimo que vai vir sobre todo o sistema de confusão babilônico atual, odierno. Esse aqui é atual, tá? Nós vamos ver no capítulo 17 sobre a Babilônia. Então, verso 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Meu irmão, esse momento aqui... Finalzão da tribulação, tá? Vai haver muito tsunami, muito terremoto gigantesco e ao ponto das ilhas desaparecerem. Ilhas cairão, mar vai destruir com tudo, os montes não foram achados. Imagina, meu irmão, todos os montes, creio até que o Monte Everest, todo tipo de monte vai ser destruído, vai cair. Porque é muito terremoto, vai quebrar tudo, entendeu? Verso 21, olha que interessante o verso 21, o último. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Aqui está o colapso do domo. Com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento varia aí entre 30 e poucos quilos a 50 quilos mais ou menos. Mas uma pedra de 50 quilos vindo do céu vem com quantas toneladas para cá? Grandes pedras vão cair do céu. Pesavam cerca de 1 talento. E por causa dessa praga, do flagelo, da chuva de pedras, os seres humanos blasfemaram contra o Criador. Porquanto o seu flagelo, sua praga, seu juízo era sobremodo grande. Meu irmão, mais uma blasfêmia aqui, né? Aqui o colapso do domo. O domo vai colapsar. Pedras gigantescas. É o final. Tá? Vai ser bem terrível isso aqui. Desabou do céu. Quando fala desabou do céu, meu irmão, é o colapso do domo. Tá? Então o domo vai cair. Vai ser terrível. Vai acabar com a terra inteira. O próximo capítulo é o 17. E aqui, meu irmão, finalmente chegamos no capítulo mais difícil da Bíblia inteira, sem sombra de dúvidas. É isso aqui. Muito difícil de se explicar. Vai ficar para o próximo vídeo, tá? Muita coisa difícil aqui. Dificílima. Então até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o like, dar o joinha aí, inscrever-se, ativa o sininho. Link para a playlist completa, primeiro comentário fixado, junto com o meu Telegram. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.